Muito bem, esta aula é sobre inflação cósmica. Você sabe o que é inflação? Hein? Inflação não é legal. É quando, por exemplo, os preços dos produtos sobem de uma forma descontrolada, né? Nós dizemos que é uma inflação. E às vezes, quando sobem de uma forma mais controlada, nós dizemos que é uma inflação pequena, uma inflação grande, né? Então, existe também um conceito cósmico de inflação. A inflação ocorreu num certo período do universo, logo após o Big Bang, em que o universo cresceu de uma forma extraordinariamente rápida. Isso nós chamamos de inflação cósmica, né? Essa ideia de inflação, ela é bastante interessante, apesar de parecer, num primeiro momento, estranha. Num primeiro momento, um pouco... Quando eu ouvi falar da inflação pela primeira vez, eu achei, honestamente, que era conversa de bêbado, porque não é possível fazer uma coisa desse tipo, né? Dizer que a inflação é um crescimento de um fator 10 na potência de 50, quando o universo tinha 10 na potência de menos 37 segundos de idade. Isso é uma coisa realmente bizarra, né? Por que eu estou dando uma aula sobre inflação? Porque, como vocês vão ver, esse conceito, por mais estranho que ele pareça de início, ele é um conceito útil. E por ser um conceito útil, a gente acaba acreditando que esse fenômeno de fato aconteceu, né? Bom, vocês já sabem que existe hoje uma teoria sobre a origem do universo, uma teoria científica. Essa teoria científica está baseada essencialmente na lei de Hubble. A lei de Hubble que mostrou que as galáxias estão se afastando de nós a uma velocidade proporcional à distância, né? A interpretação da lei de Hubble é que não se trata de um fenômeno de privilégio de uma galáxia, né? Se você imaginar que você está em qualquer galáxia do universo e vê o universo se expandindo, como você pode facilmente concluir com um modelo de duas dimensões, um modelo de uma bexiga, no qual você tem diversas galáxias pintadas, qualquer pessoa em uma galáxia, observando as outras, vai observar a lei de Hubble se o universo está em expansão. Se o universo estivesse em contração, observaria o contrário, que as galáxias estão se aproximando uma das outras. Tá? Então, a lei de Hubble foi logo interpretada, especialmente pelo Georges Lemaitre, como evidência de que o universo teve uma origem. E o Georges Lemaitre fez um modelo, né? Essa ideia transformou-se num modelo matemático, que descreve as equações dentro da teoria correta da gravitação, que é a teoria da relatividade geral, né? Então, você passou a ter um modelo. Esse modelo foi muito útil, muito interessante, porque permitiu fazer previsões. E isto é uma coisa notável na ciência, né? Quando um modelo permite você fazer previsões que podem ser testadas em laboratório ou que podem ser testadas observacionalmente por telescópios, então esse modelo passa a ser útil, porque ele pode ser testado. Se o modelo passa pelo teste, ele começa a se afirmar.
se ele passa por 2 testes, ele já adquire uma solidez maior e, aos poucos, passa a ser chamado de teoria, né? Então, a ideia de universo em expansão passou para ser tratado como um modelo de Lemaitre, de expansão, que previu que deveria haver uma radiação, não foi o Lemaitre que previu, mas usando o modelo de Lemaitre, vários astrofísicos previram que deveria haver uma radiação cuja temperatura seria extremamente baixa. Esta radiação foi detectada. Tá? Essa radiação foi detectada. E ela, inicialmente, foi determinada uma temperatura de aproximadamente 3 graus Kelvin, depois 2,7 graus Kelvin, e hoje nós já sabemos que essa radiação cósmica de fundo, como nós a chamamos, tem uma temperatura de 2,72548, mais ou menos 0,0057 graus Kelvin. Tá certo? 3 graus Kelvin seria algo como 270 graus abaixo de 0 centígrados, né? É muito frio. Foi também feita uma previsão de que se o universo tivesse tido uma origem, né, esta ideia do Big Bang, aos 3 minutos, o universo teria produzido uma grande quantidade de elemento químico hélio. E esse hélio passaria a ter mais ou menos 25% da massa do universo. E 75% seria hidrogênio. Isso também é uma previsão interessante, porque ela também pode ser testada. Basta você olhar regiões do universo onde praticamente não houve formação de estrelas, não houve formação de elementos químicos envolvendo estrelas. Nessas regiões, você vai ter a abundância química primordial do Big Bang. E o que você observa? 75% da massa é hidrogênio e 25% é hélio. Portanto, é mais uma confirmação, eu diria que espetacular, desta ideia modelo Big Bang, de origem do universo. Só que esse modelo agora passa a receber um tratamento de teoria, porque ele se consolidou, né? E as pessoas começaram a acreditar nessa teoria do Big Bang e começaram a fazer outras previsões, tentar entender outras questões envolvendo o universo como um todo, né? E isso é interessante. Então, passamos, por exemplo, a tentar entender alguns dos problemas e explicar alguns dos problemas que existem no universo em que nós vivemos. Um desses problemas é por que o universo é tão plano quanto ele parece. O que é um universo plano? Na teoria do Big Bang, o universo está em expansão, mas ele é composto de matéria. Se ele é composto de matéria, as forças gravitacionais, evidentemente, farão com que essa expansão seja desacelerada. Correto? Agora, essa desaceleração, ela pode ser grande, de tal maneira que o universo, que teve uma origem, vamos supor que aqui nós temos o eixo do tempo e aqui a dimensão espacial do universo, R de t. Então, no tempo igual a 0, nós tivemos o Big Bang, o universo era reduzido aqui a um ponto inicial, uma singularidade. Então, se a quantidade de matéria do universo for muito grande, vai desacelerar ao ponto que a expansão vai ser nula. E, a partir daí, ele vai passar a ser contraído, né? Vai se contrair e pode
chegar num grande desastre e, eventualmente, formar um novo Big Bang, um novo universo, o que seria, digamos, uma ideia de um universo cíclico, né? Nós poderíamos imaginar, no entanto, que o universo tem uma densidade de matéria muito baixa. Densidade tal que jamais o universo vai ser totalmente desacelerado. Ele vai se expandir para sempre, né? Então, nós teríamos um universo, digamos, desse tipo. E podemos imaginar uma situação intermediária, que é aquela no qual o universo tem uma densidade tal que ele vai se expandir de tal maneira que, quando o tempo tende ao infinito, a velocidade tende a zero. Tá certo? Então, aqui nós teríamos uma densidade de universo de matéria igual a ρ crítico. Tá? Aqui nós teríamos uma densidade maior do que ρ crítico. E aqui uma densidade menor do que ρ crítico. Tá certo? Muitas vezes isso é parametrizado em termos de ômega igual a ρ do universo sobre ρ crítico. Tá? Então, se ômega for igual a 1, nós temos um universo que nós chamamos de plano. Se nós tivermos ômega maior do que 1, nós temos um universo fechado. E se ômega for menor do que 1, nós teremos um universo aberto. Universo que vai se acelerar, que vai se expandir para sempre, né? Então, um dos problemas que se colocava é por que o universo é tão próximo a ser plano, né? E havia outros problemas também. Por que no universo não existem monopolos magnéticos? Não vem ao caso a gente discutir aqui o que são monopolos magnéticos, mas uma teoria convencional do Big Bang prevê que deveriam existir monopolos magnéticos no universo, né? Então, havia alguns problemas conceituais com a teoria do Big Bang, e em 1980, um físico norte-americano chamado Alan Guth propôs que no início do universo houve um período de inflação. Isto é, o universo cresceu de uma forma extraordinária. Quando o universo tinha 10 na potência de menos 35 segundos, ele cresceu de 10 na potência de 50 até a idade de 10 a menos 32. Neste intervalo, veja que é um intervalo, estamos falando de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo. Não é isso? Neste período, o universo teria crescido de um fator 10 na potência de 50. O que é um fator 10 da potência de 50? É um número 1 seguido de 50 zeros. Isso é que é inflação, certo? Nada comparável com o que ocorre nos nossos supermercados. É algo extraordinariamente rápido, né? Então, seria um crescimento que fez com que o universo se expandisse logo após o Big Bang, logo após T igual a 0 ou T igual a 10 na potência de menos 43, que é o extremo que a física pode conceber, né? O que a teoria da inflação pode nos prever? Eu volto a insistir com a ideia de que,
se você tiver uma hipótese com a qual você não pode fazer nenhuma previsão, esta hipótese é inútil. Certo? Uma teoria, uma hipótese, tem que ser, poder ser submetida ao método científico. Se ela não puder ser submetida ao método científico, ela é inútil. Esta, por exemplo, é uma das críticas que se faz à teoria de cordas, porque a teoria das cordas não consegue fazer uma previsão que possa ser testada na prática, né? Mas a teoria do Big Bang fez previsões e essas previsões foram confirmadas. A ideia de inflação também ela pôde fazer uma previsão. E essa previsão está associada com as flutuações da radiação cósmica de fundo. Vejam, vocês já ouviram falar no princípio de Heisenberg, não é? No princípio de Heisenberg. O princípio de Heisenberg afirma que você não pode determinar a posição e a energia de uma partícula a menos de uma certa quantidade. Quer dizer, é totalmente... e isso está na base da mecânica quântica. Então, você jamais pode ter uma certeza, uma medida absoluta de alguma coisa. Sempre existe uma incerteza associada. Por exemplo, a massa, a densidade, e assim por diante. Ora, imaginem que quando o universo tinha 10 a menos 35, havia certas flutuações quânticas associadas ao princípio de incerteza de Heisenberg. Se esta incerteza na massa for multiplicada por 10 na potência de 50, você tem uma massa comparável à massa de um aglomerado de galáxias, ou de uma galáxia. Isso sugere que as flutuações que existem no universo em grande escala são de origem quântica, que foi multiplicada pelo fator de inflação. Essa teoria, essa ideia de inflação, previu também que a radiação cósmica de fundo deveria ter flutuações de temperatura. Com o mesmo raciocínio, né, do princípio de incerteza, você pode fazer previsão da flutuação da temperatura, que são aproximadamente de uma parte em 100 mil. Nós vimos que a temperatura é de 2,7 graus. E as flutuações previstas na distribuição espacial dessa radiação cósmica de fundo seriam de uma parte em 100 mil. Para testar esta ideia, foram feitos muitos experimentos, mas o primeiro experimento que conseguiu detectar essas flutuações foi um experimento de um satélite artificial chamado COBE, né? Ele verificou que na radiação cósmica de fundo existem regiões com temperatura um pouquinho acima, outras com temperatura um pouquinho abaixo. Variações de uma parte em 100 mil. Exatamente como previsto pelo modelo de inflação. Portanto, 1-0 para a inflação. Correto? Quer dizer, a inflação conseguiu prever isso. Conseguiu prever quantitativamente qual seria a variação de temperatura disso aqui. Ela prevê também qual é a frequência espacial, qual é o tamanho espacial dessas né, variações da temperatura. E com isso foi, então, tentado fazer medidas mais precisas, e um outro satélite chamado WMAP fez esse mapa aqui, vocês notem, com muito mais nitidez, né? E o satélite Planck fez este mapa mais nítido ainda. São todos eles compatíveis, eles representam basicamente a mesma coisa, só que este é mais nítido, tem escalas mais finas do que os anteriores, né? Todos eles compatíveis
a distribuição de escalas é compatível com a ideia da inflação. 2-0 para a inflação. Certo? Portanto, nós acreditamos que a inflação muito provavelmente, de fato, ocorreu. Pois não, você tem uma pergunta? Mas tem uma possível explicação? Bom, a pergunta faz todo sentido. Por que ocorreu a inflação, afinal de contas? O que foi que produziu a inflação? A resposta é que, de fato, nós não sabemos. Mas, pelo fato de não sabermos, não invalida a ideia. Vocês vejam que a mecânica quântica, ela nasceu de hipóteses que, à primeira vista, não parecem lógicas. O princípio de Heisenberg não parece lógico. A estrutura quântica do átomo não parece lógico. Você não consegue derivar isso, imaginar isso, usando as leis mecânicas clássicas, eletromagnetismo. Então, foi postulado que haveria níveis quânticos que, no primeiro momento, não eram lógicos. Por que passamos a acreditar nisso? Porque é uma ideia que permite você fazer previsões, permite você fazer contas e verificar no laboratório se esse modelo está correto ou não, se ele faz previsões verificáveis. Tá certo? Mesmo que você não tenha uma explicação lógica, entre aspas, para o princípio de Heisenberg, para o princípio de incerteza. Não significa que ele não seja útil. Útil nesse sentido de utilidade, né? Então, a inflação tem também essa característica. Ela foi postulada, num primeiro momento, para resolver alguns problemas, e ela foi usada para fazer previsões. E essas previsões foram confirmadas. Então, a gente precisa, pelo menos, levar a teoria a sério. Tá? Então, nesse diagrama aqui, nós temos, digamos, de uma maneira muito simplificada, a história do universo, né? O tempo corre aqui, e aqui, digamos, temos uma escala de dimensão que não é exatamente linear. Isso seria uma coisa qualitativa. Bom, então, aqui no instante zero, ou 10 na potência de menos 43 segundos, que é o tempo de Planck, né? Fisicamente não faz sentido falar em tempos menores do que isso. Esse seria o instante Big Bang, né? Então, logo após o universo se expandiu de um fator extraordinário até 10 a menos 32 segundos, né? E a partir daí passou a ter uma expansão mais suave, né? Até hoje. Na verdade, esse fator 10 na potência de 50 se discute se teria sido de fato 10 na potência de 50, ou podia ter sido mais, ou podia ter sido menos, né? Atualmente se pensa que o fator de inflação deve ter sido maior do que 10 na potência de 26. O que é bem diferente de 10 na potência de 50. Mesmo assim, 1 seguido de 26 zeros é um fator extraordinariamente grande, né? Vejo que um fator linear de 10 na potência de 26 significa que o volume cresceu de um fator 10 na potência de 78, porque vai ao cubo com raio. 10 na potência de 78 é 1 seguido de 78 zeros. Esse é o fator que o volume do universo cresceu em 10 na potência de menos 32 segundos. Tá? Bom, esta é um outro diagrama um pouco mais detalhado, né, em que você tem aqui o Big Bang, né, o 10 na potência de menos 44 até 10 a menos 37 segundos, e aqui então teria ocorrido a inflação, né?
E essas minhocas e símbolos significam o que foi criado nessas etapas consecutivas, e cada um desses símbolos está interpretado aqui, né? Então, por exemplo, um Q significa um quark, né? Um E significa um elétron, um N significa um neutrino, né? Então, quando o universo tinha 10 na potência de menos 10 segundos, já havia elétrons, já havia quarks, já havia muons, né? Mas não havia prótons, não havia nêutrons, não havia baryons, que foram criados quando o universo tinha uma fração de segundos, né? Aí, então, os quarks se uniram, formando prótons, nêutrons, e esses nêutrons e prótons formaram hélio e hidrogênio quando o universo tinha 3 minutos, né? Após 300 mil anos, a radiação cósmica de fundo se desacoplou da matéria, a radiação, o campo de radiação desacoplou da matéria. E aí o universo tornou-se transparente e os átomos, então, puderam se recombinar. Prótons, elétrons passaram a se ligar, formando átomos de hidrogênio, que até então não existia átomos, existia núcleos, mas não átomos, né? Então, isso aconteceu após o desacoplamento. E o desacoplamento foi quando o universo tinha aproximadamente 380 mil anos. As primeiras estrelas só se formaram quando o universo tinha cerca de 1 bilhão de anos. Nessa região se formaram as estrelas, as nebulosas e as primeiras galáxias, né? E, finalmente, hoje nós temos buracos negros, gente pensando e outras coisas, né? Então, esse é um diagrama interessante porque ele mostra o tempo, o eixo do tempo, o que aconteceu em cada um desses instantes, né? Qual é a temperatura do universo, né? E as energias envolvidas. Então, apenas para concluir, a ideia de inflação é uma ideia que parece um coelho tirado da cartola, não é? Como outras coisas na ciência pareceram coelhos tirados da cartola. Mas, quando esse coelho é útil, a gente passa a adotá-lo. Não é isso? Com a inflação, você pode fazer previsões, e essas previsões confirmam a ideia de inflação, né? Então, é curioso que, ao medir a radiação cósmica de fundo, você, de uma certa maneira, está interpretando o que aconteceu no universo antes que ele tinha uma idade de 10 na potência de menos 32 segundos. Tá? 10 a menos 32 segundos significa o quê? 0,32 zeros e 1 segundo. Tá certo? 1 trilionésimo de segundo é 10 na potência de menos 2. 1 trilionésimo, 10 na potência de menos 12 segundos. 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo é 10 na potência de menos 24 segundos, né? E 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo é 10 na potência de menos 36 segundos. Foi aí que começou a inflação. Tá? E o fator de inflação ainda se discute exatamente se foi 10 na potência de 50 ou algo parecido. O que se sabe é que ele deve ter sido maior do que 10 na potência de 26. 1 seguido de 26 zeros. Então, vejam que hoje nós não estamos mais discutindo se houve ou não houve Big Bang. Nós estamos discutindo outra coisa. Nós estamos discutindo como é que foi esse Big Bang.
Como é que foram os detalhes desse Big Bang? Logo no início do universo. O que ocorreu imediatamente após t igual a zero? Né? E o impressionante é que isso pode ser estudado experimentalmente. Isso pode ser submetido ao método científico e podemos verificar se as previsões se confirmam ou não. E isso é algo extremamente poderoso na ciência, na história da ciência, mas continua sendo na ciência atual.